Olá, muito boa noite, espero que estejam todos bem. Estou aqui para mais uma meditação do Breviário da Confiança. Vamos lá? Hoje, 29 de outubro. Então, antes de tudo, vamos rezar uma oração para que o Senhor possa nos dar a graça do entendimento, do discernimento, né? Daquilo que Ele quer falar com cada um de nós através desse livro. Hoje, né? Já há alguns dias aí fazendo a meditação com vocês, venho expressar minha gratidão a Deus e poder todo dia fazer essa reflexão, que a cada dia, não sei se vocês estão tendo a mesma percepção, mas tem muito a ver com aquilo que eu estou vivendo, de alguma forma. Algum momento que eu já vivi, que eu estou vivendo, é, é como se fosse um consolo de Deus para minha alma. Espero que esteja sendo para a alma de vocês também. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá? 29 de outubro. As cruzes da divina providência. As cruzes da providência. As cruzes que nos envia a divina providência são melhores do que as que voluntariamente procuramos na penitência. Diz São Francisco de Sales que as cruzes que encontramos pelas ruas são excelentes e que mais o são ainda, e tanto mais, quanto mais importunas. As que nos deparam em casa valem mais as cruzes do que as disciplinas, os jejuns e tudo o que mais que inventou a austeridade. E é entre elas que resplandece a generosidade dos filhos da cruz e dos habitantes do Calvário. As cruzes que a nós próprios nos impomos são inferiores, porque por isso mesmo que são nossas. Têm menos merecimento. Humilhemo-nos e recebamos com alegria as que nos forem impostas contra a nossa vontade. Com o cumprimento da cruz cresce o seu preço. Sejamos fiéis até a morte e teremos a coroa da glória. Amemos o crucifixo. Não queremos ser crucificados. Recebamos com amor as cruzes que, sem nossa escolha, nos forem dadas por Deus. Bendigamo-las, pois estão perfumadas com a essência do lugar de onde procedem. Onde houver menos escolha, haverá mais agrado de Deus. Nosso Senhor nos mostrou bem que não devemos escolher as cruzes, mas tomá-las como nos vierem. Quando ele morreu para nos resgatar, satisfazer a vontade do Pai Celestial, não escolheu a cruz, tendo aceitado humildemente a que lhe fora preparada pelos judeus. Façamos também assim, como são meritórias as cruzes que nos manda a providência misericordiosa de Deus. É um texto difícil de ser lido, difícil de ser vivido e muito claro, né, a nossa inteligência de que as
cruzes que nós colocamos, né, que são as mortificações, as penitências, são bem pequenas, né? E até mesmo as cruzes que a gente encontra na nossa casa, né, que todo mundo tem, sempre em algum momento as cruzes familiares acontecem, né, na vida de um cristão. São tão pequenas quanto essas que nós vamos encontrar fora de casa, né? Muitas vezes aí no trabalho, muitas vezes na fila de banco, na padaria, no posto de gasolina, no trânsito, né? Enfim, em uma gama de situações, né? Sociais, enfim, entre outras, né? Até mesmo pode ser uma cruz aí na saúde, né? A gente não sabe. E como elas são caras, né? Porque nós não escolhemos, né? Elas nos são impostas pela providência divina, né? E muitas vezes a gente não quer, né? Nenhuma cruz. Nem a que a gente quer colocar, nem que a gente às vezes coloca como as penitências e as mortificações, às vezes a gente quer conversar, assim, fazer uma troca, né? Olha, Senhor, hoje eu não vou fazer um jejum porque hoje vai ter uma festa, eu quero ir e eu quero comer. Será que eu posso fazer uma outra coisa? Né? A gente tá sempre querendo dar um jeitinho aí nas nossas cruzes, né? Na penitência também, enfim. E essas cruzes que nos são impostas sem a nossa vontade, por que elas são mais caras? Porque você não escolheu, não tem jeitinho. Essa é a cruz que você tem, essa é a cruz que você tem que carregar, né? E muitas vezes, dentro dessas cruzes que nós carregamos, muitas vezes temos que mortificar a nossa carne, né? Os nossos olhos, a nossa língua, a nossa ira, né? Enfim, é um crescimento muito grande para nossa alma, mesmo que a gente, no momento da cruz, ali, no momento que a gente está passando, a gente não consiga perceber, né? Muitas pessoas e muitas vezes nós não vamos conseguir entender a cruz que nos foi colocada, né? Já não aceitamos muitas vezes, mas entender então fica pior e às vezes daqui a gente não vai conseguir esse entendimento. Peçamos a graça a Deus então que possamos pelo menos acolher, né? Aceitar aquilo que nos é imposto, assim como Jesus aceitou, calado, sem murmuração, porque muitas vezes a gente não aceita, a gente carrega murmurando, e aí torna ainda mais pesada essa cruz, né? Que possamos ter a graça, então, de, de aceitar humildemente a nossa cruz, né? Humanamente, não conseguiríamos, por isso, sempre a gente deve pedir a graça de Deus, porque por mim, por você, por nós não vamos dar conta, né? Fiquem bem, fiquem com a Virgem Maria. Espero que tenham gostado, que tenham refletido. Até amanhã para mais uma meditação. Ficamos aqui por hoje.